Olá pessoal, Badin novamente. Vamos dar continuidade aqui na explicação do Robocop, robô que roda na Autotrend. E dessa vez nós vamos falar sobre dois indicadores. Os dois indicadores são o Force e o Rush. O Force ele é um indicador que mede a direção e a intensidade das agressões, enquanto que o Rush é um MACD de preço. Se vocês se lembram, a gente anteriormente falou sobre a primeira e mais importante dimensão do mercado, que é a AMD. Então nós acreditamos que entre 20% e 80% da amplitude média dos últimos X dias é onde existem as melhores oportunidades. Então, dentro daquela AMD, nós podemos reforçar e colocar dois indicadores, individualmente ou em dupla, né, que possam medir a dimensão de agressão. Aqui nós não estamos falando de preço, nós estamos falando da dimensão de agressão. Então o Force ele tem dois níveis que a gente mede, o nível 2 e o nível 3, para que a gente possa identificar as melhores oportunidades de entrada. Vamos lá no gráfico que vai ficar mais fácil explicar. Aqui dentro do gráfico eu já coloquei numa regra de coloração o Force. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, dentro desse indicador da coloração, nós temos a parte mais importante é você definir quais são as cores que você quer monitorar, quais são as forças que você quer monitorar. Aqui eu estou monitorando a força 1, a 2 e a 3. Eu poderia monitorar somente a força 3, né? Então eu vou ter menos entradas, mas uma chance maior de ter sucesso. Ou eu posso colocar somente uma força 2, que é a força que, em geral, mostra uma tentativa de reversão de tendência, um Force 2 de venda, Force 2 de compra, Force 2 de compra, Force 2 de compra, Force 2 de venda. Normalmente, eu deixo sempre ligado o Force 2 e o Force 3, ok? Bom, só que esse tipo de indicador não é um indicador que eu goste de operar num renko baixo. Aqui nós estamos com 11R, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subir um pouco o renko. Basicamente, todas as vezes que você baixa o renko, você tem mais ruído. Se você subir o renko, você tem menos ruído, menos entrada. O que isso significa? Você pode ser mais assertivo. Por outro lado, você tem um stop maior, ok? Então vamos direto lá no robô para ver como é que isso fica. Aqui no robô, desta vez eu vou trocar ele para 15R. Né? Então eu estou no índice, no renko 15R, e eu vou habilitar quais são os indicadores que eu quero trabalhar para este robô. Né? Então nós já fizemos um robô baseado no muralha e no saldo de agressão. Agora nós vamos fazer um robô baseado no Force, ok? Então aqui, o que eu quero monitorar? Se eu colocar a Force 2, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar tanto o Force 2 quanto o Force 3. Né? Porque um Force 2... Né? Corrigindo um pouco o que eu disse. Quando eu colocar Force 2 aqui, né, ele vai me mostrar somente os forces que tiverem 2. Quando eu tiver um Force 3 e eu tiver pedido que ele me opere pelo menos um Force 2, então todo Force 3 é um Force 2. Todo Force 2 não é um Force 3, ok? Então normalmente eu coloco força 2 dentro do Force, ok? E eu consigo pegar todos esses indicadores aqui. Então esse Force 3 de compra é verde, esse é um Force 3 de venda. Force 2 de compra, azul escuro, Force 2 de venda, este amarelo alaranjado, ok? Então, se você fez a opção de rodar somente com esse indicador, né, todo candle que for fechado, o Robocop vai perguntar: candle anterior, você satisfaz este tipo de solicitação aqui? Se a resposta for sim, ele vai operar.
Lembrando que todo o nosso sistema ele está baseado neste indicador aqui, que é o AM, amplitude média diária, né? Então, se nós temos um objetivo aqui que é deixar ele operar somente a partir de 20% da AMD e até 80%, nós podemos voltar aqui, incluir o indicador AMD, ok? Incluir o indicador AMD, trocar este valor aqui dos 80 para 20%, para nós sabermos quando nós estaremos liberados, né? Então você vai poder ver que, apesar deste candle estar em Force 3, ele está para baixo de 20% mínimo de amplitude, ou seja, da mínima para a máxima, eu só vou poder comprar neste candle aqui. Uma vez que este candle fechou acima da AMD de 20%, que é o mínimo que nos dá liberação, todo o restante dos trades que eu tiver um Force 2 ou um Force 3, eu já vou estar habilitado. Por quê? Porque ele já cumpriu uma amplitude mínima de 20%. Aonde eu vou poder operar os 80%? Então vamos lá, vamos colocar novamente o AMD, né? Todas as vezes nós vamos repetir isso. Então, esta compra aqui ele permitiu, esta venda ele permitiu, esta permitiu, esta permitiu, esta permitiu. Se eu escolhi Force 2, ok? Esta compra ele permitiu, esta venda ele permitiu, esta compra também. Uma vez que este candle já fechou abaixo de 80% da amplitude, renovando o conhecimento aqui, ó. Isto aqui é 100% da amplitude, esse aqui é 80%. Uma vez que o preço atingiu aqui, desde a meio-dia e 31 para frente, o sistema já não faz mais nenhuma operação. Por quê? Porque nós limitamos ele aqui dentro. Então, se eu quiser rodar o Force, né, e trabalhar 100% somente com o Force, eu coloco aqui uma amplitude média, que eu estou acostumado, 1470, o número que está lá, 2000, um número mais fácil, e coloco 1 em 100%, o que significa que este candle aqui, que é Force 3, ao fechar, ele já deu compra, ok? Então, se eu subir um pouco o R, né, eu vou conseguir ter entradas mais precisas. Os stops, eles são sempre uma vela para trás, ok? Porém, os alvos são bem maiores. Vocês vão perceber que a partir do momento que a força passou de 2 para 3, né, você tem aí uma quantidade interessante de pontos, né? Nesse caso aqui nós estamos falando de quase 400 pontos, né? Sendo que esse aqui estopou uma vez, andou, estopou aqui atrás, esse aqui estopou aqui, esse aqui já pode ter andado até que ele fosse fazer qualquer outro tipo de atuação, que aqui, a partir do momento que eu estou vendido, eu posso deixá-lo vendido, né, fazendo a virada somente aqui para uma compra. Então, sobe o R, melhora a filtragem, piora um pouco o stop, mas por outro lado abre uma boa quantidade de alvo. Lembrando que se você limitou em 80%, aqui o robô vai parar. Se você veio vendido para cá e aqui chegou e o seu take profit estivesse aqui embaixo, o robô vai te zerar. Por quê? Porque o sistema já chegou nos 80%. Ele tem receio, estatisticamente, que o preço volte lá da casa dos 80%, que ele faz com muita frequência. Ele chega nessa zona 80%, 100%, e ele normalmente acha zona de briga, ok? Então, muito obrigado por enquanto. Eu vou fechar aqui. Para esse indicador, eu disse Force e Rush, mas esse vai ficar só com o Force, ok? No próximo eu explico o Rush. Muito obrigado!